Contos, lendas, curiosidades. Você é fã do mundo sobrenatural? Então vem comigo que tá começando um Me Conta que eu conto. O Me Conta que eu conto é aquele quadro do nosso canal onde a gente traz contos, histórias que a gente ouve por aí, que a gente encontra pela internet, ou de autores que enviam pra gente ou que autorizam que a gente conte aqui no canal. Então as histórias que você vai ouvir no quadro Me Conta que eu conto não são os relatos que a gente traz em outros dias aqui no canal. Por isso, provavelmente você pode ouvir uma história ou outra em outros lugares, ou pode ter lido a respeito em outros lugares, porque é justamente essa a proposta do nosso quadro. E se você tem um conto que você escreveu, ou algum amigo seu que escreve contos, ou você ouviu uma história interessante, você leu a respeito de uma lenda legal, manda pra gente nas sugestões nesse e-mail que tá aqui embaixo, que a gente vai adorar contar essa história também aqui no canal, tá? Então vamos lá para o nosso conto dessa noite. Esse conto é de um autor desconhecido, tá? Se alguém souber de quem é a autoria, pode deixar aqui nos comentários também, que nós damos sempre os devidos créditos. E o nome do nosso conto de hoje é A Missa do Além. Chica era empregada doméstica na casa de um desembargador. O casarão se localizava em frente à Praça Batista Campos, que fica no centro de Belém. Como tantas outras pessoas na época, Chica era uma mulher muito religiosa e costumava ir à missa que era celebrada na capela do cemitério da Soledade. Nessa época, ainda eram realizadas missas dominicais lá. Hoje ele se encontra abandonado. Certo domingo, após um longo dia de trabalho e uma noite de sono pesado, Chica acordou sobressaltada e crente que tinha perdido a missa das 6 horas. Arrumou-se depressa e saiu rumo à capela, sem olhar no relógio da sala da casa de seus patrões. Como sua condição não permitia que apanhasse um táxi, a doméstica ia sempre a pé. Tal era a pressa que Chica nem estranhou o estado desértico em que se encontrava a rua naquele dia. Chegando ao cemitério, Chica logo concluiu que realmente perdera a hora. Afinal, a capela estava lotada. Quase não havia assentos disponíveis. Porém, Chica encontrou um no último banco. Após fazer suas preces penitenciais, Chica notou que o padre não estava no altar. Não havia ninguém no altar, na verdade. Ao olhar ao seu redor, notou que todos seguravam velas em suas mãos. Alguns até portavam mais de uma vela em cada mão. Mesmo achando estranho, ela achou melhor baixar a cabeça e esperar a entrada do padre. Depois de esperar alguns minutos, que para Chica pareceram uma eternidade, pois ela ainda tinha que retornar a tempo de preparar a mesa do café de seus patrões, Chica resolveu perguntar a alguém sobre o motivo da demora em começar a missa. Ao seu lado só estavam sentados homens, e como Chica foi criada segundo a crença de que uma mulher solteira não devia puxar assunto com homens desconhecidos, levantou-se e foi até uma jovem que estava ajoelhada próxima do altar. Ela ajoelhou-se ao lado da moça, fez que estava rezando e, após perceber que a moça terminara a sua prece, perguntou se ela saberia informar por que a missa ainda não havia sido iniciada. Ao olhar com mais atenção para o rosto da jovem, Chica percebeu que ela era extremamente magra e seus olhos estavam fundos e imersos em olheiras profundas. Chocada com a face doentia da jovem, ela desviou o olhar para os outros e notou o mesmo aspecto em todos. Foi quando a jovem respondeu
que ainda estava cedo demais para a missa começar. Chica então replicou, perguntando o motivo daquela aglomeração, se a missa ainda estava longe de começar. A moça então respondeu que eles eram as almas dos que estavam enterrados no Soledad e tinham morrido vítimas da cólera e estavam esperando as preces de seus parentes. Atordoada, Chica saiu correndo e, ao chegar à casa de seus patrões, entrou correndo e gritando. Assustados, os patrões foram socorrer a sua empregada no portão e ouviram o seu espantoso relato. Após esse episódio, Chica acabou adoecendo, sendo acometida por uma misteriosa febre. Uma semana depois do início dessa febre, a pobre doméstica acabou enlouquecendo. Vale lembrar que o cemitério de Nossa Senhora da Soledade, ou Nossa Senhora da Soledad, como algumas fontes mencionam, recebeu um grande número de vítimas fatais do surto de cólera e varíola, que causou cerca de 30 mil mortes no século XIX. O terreno que atualmente ele ocupa não é nem 1/3 do tamanho do seu original. Esse foi o nosso conto de hoje. Como eu mencionei no começo, a autoria é desconhecida. Se alguém conhecer o autor ou se for de sua autoria, deixa nos comentários que a gente vai dar os devidos créditos. Eu espero que você tenha gostado do nosso conto de hoje. Se você tem um conto, uma história ou alguma lenda interessante para nos enviar ou para sugerir, é só mandar nesse e-mail que está aqui embaixo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo Me Conta Que Eu Conto e não olhe para trás.